Bom dia, pessoal. Nós estamos iniciando aqui mais um Sextou com OKR. Esse é o nosso quinto encontro, né? Aqui no chat a gente tem a playlist, né, com todos os encontros anteriores que aconteceram do Sextou com OKR. São temas muito relevantes e vale a pena vocês darem uma olhada lá depois. E aí, esse encontro de hoje, né, o nosso quinto encontro virtual, ele tem a temática de como transformar planejamento e OKR em dados. Pode passar, Gustavo. Eu sou Vanessa, né, Vanessa Tenório, eu sou coordenadora de planejamento e gestão estratégica aqui na Anvisa. Eu trabalho junto com o Gustavo, né, sou servidora do Ministério da Saúde. E hoje eu vou moderar aqui esse nosso quinto encontro, porque o Gustavo, né, que normalmente é o nosso moderador também, ele vai ser o palestrante dessa vez, né? Ele é especialista em regulação e assessor-chefe de planejamento aqui da Anvisa, e ele é também embaixador da rede InovaGov, que essa rede que a gente está aqui, né, esse encontro faz parte dessa rede. Pode passar. Aqui é sobre a comunidade, né, um pouco. Nós somos servidores públicos, né, entusiastas da experiência de OKR e que temos interesse também em abordagens inovadoras de gestão para aprimorar o serviço público. Então, essa comunidade ela surgiu com essa intenção e a ideia é que a gente consiga disseminar um pouco essa gestão por OKR no setor público, né, para simplificar a burocracia e fortalecer uma cultura de gestão moderna, flexível e inovadora, com o propósito de reduzir a curva de aprendizagem e contribuir para o alcance de melhores resultados para gerar mais valor no serviço público. A ideia é que a gente tem várias experiências interessantes utilizando, né, a abordagem por OKR, e essa comunidade ela surgiu exatamente para que a gente consiga fazer o compartilhamento dessas experiências, para que a gente consiga trazer novas pessoas, né, para executar esse tipo de atividade dentro do serviço público, né? E essa atividade de hoje é um dos ritos, né, e atividades que a gente tem da comunidade. Existem palestras, né? Vez ou outra a gente tem algumas palestras, webinários, treinamentos. Dentro do nosso grupo de WhatsApp a gente tem também dicas de leitura, né? Divulgação de outros conteúdos que têm relação com OKR também, mas hoje a gente está no Sextou com OKR, que são esses encontros regulares que a gente tem, uma vez a cada 2 meses, que a gente realiza esse encontro. Normalmente é toda a primeira sexta-feira, né? A cada 2 meses é a primeira sexta-feira que esses encontros são realizados. Esse está sendo um pouquinho diferente, né? Para ser mês passado, acabou que a gente está fazendo nesse mês agora, né? E o objetivo é que a gente consiga trazer para esse encontro várias palestras mesmo, de experiências de pessoas que utilizam o OKR no serviço público, e que a gente consiga discutir e tirar dúvidas também. Acho que esse é um espaço bem aberto para vocês também tirarem dúvidas aqui nessa comunidade, tá bom? Pode passar, então a gente vai iniciar a palestra com o Gustavo. Gustavo, você tem 20 minutos. Obrigado, Vanessa. Pessoal, muito bom dia para vocês. Só para lembrar que a escolha do tema é sempre feita aí pela comunidade, né? A gente abre uma enquete, o pessoal sugere, enfim, vê outros voluntários. Eu estou vendo que tem várias pessoas aqui que já participaram, inclusive, né? Fazendo esse bate-papo. A gente está falando aqui de palestra, mas não vou chamar de palestra, não, vou chamar de bate-papo, tá, gente? Para a gente fiquem bastante à vontade. É que realmente assim é uma troca e é uma provocação. Acho que eu também tenho a mesma inquietação que vocês. Então a ideia é que a gente possa juntos construir aí essa reflexão, né? Então o tema é como transformar planejamento e OKR em dados. Assim, achei bem interessante porque esse tema surgiu, né? Tinha outros temas também, como conectar o Balance Scorecard com OKRs. Tinha um tema que foi sugerido também, que eu acho que é bastante desafiador, é um tema muito interessante, que é OKRs sobrevivem na troca de gestão, né? Que é uma outra coisa também muito importante, né? Que existe aí uma mudança cultural aí na gestão por OKRs, como lidar com essas questões aí. Então, ou seja, temos vários temas, né, para discutir
dentro da nossa realidade. O tema que foi mais votado foi esse, de como transformar planejamento em dados. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Fazendo uma reflexão aqui. O que vocês acham? O que vale mais a pena, pessoal? Um plano bonito no papel, um plano assim completo, super cheio de referência, ou dados que mostrem se estamos realmente avançando? O que vocês acham? Coloca aí no chat aí, quem acha que é um, quem acha que é o número dois. Coloca um, quem acha que é o plano bonito no papel, e dois, quem acha que é dados que mostrem se estamos avançando. Vamos lá, o pessoal está colocando aqui, ó. Ivani colocou dois, acha que é dados, 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 todo mundo está colocando dados aí. Isis, Catius, dois, 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 dois. Essa é uma reflexão muito importante, gente, para a gente poder realmente entender, né, essa questão. Então, dados que realmente mostrem que a gente está avançando, né? Mas se você tivesse perdido, vou fazer uma outra pergunta aqui para vocês, uma outra reflexão. Se você tivesse perdido em algum lugar aí, o que você preferiria ter? Um mapa ou uma bússola? Coloca aí um, se você acha que prefere um mapa, dois, se você acha que prefere uma bússola. E aí? O que você prefere? Você está perdido? Ó, a Valéria colocou que prefere uma bússola. A Isa está colocando que prefere o mapa. Ver o mapa, o Alex prefere uma bússola. Jordane prefere uma bússola, bússola, bússola. Galera, bússola aí, isso. Robson prefere o mapa. Aí que já ficou mais dividido, né? Na primeira pergunta, todo mundo foi para os dados. Agora aqui já ficou meio dividido. Uns preferem o mapa, outros preferem lá a bússola, né? E acho que vou fazer mais uma pergunta para a gente poder continuar refletindo aqui. Você embarcaria em um avião sabendo que o piloto não tem um plano de voo? Diz aí, você vai viajar, chega lá e fala assim: tem plano de voo? Não, não tem. Coloca aí no chat aí. Você viajaria? Você para usar o mapa precisa de habilidade do senso geográfico. É isso aí, Robson, é isso mesmo. O pessoal colocando não, 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 não. Então, olha só, gente. Fiz essas três, claro, porque eu fiz essas três perguntas para a gente só fazer um aquecimento e poder fazer essa reflexão sobre dados, sobre o que é melhor, né? Um mapa, um plano bonito, escrito no papel, ou dados que dizem que a gente está executando. Essa pergunta do avião, ela é interessante porque quando eu perguntei se tinha, não tem um plano de voo, então não tem o mapa, certo? Agora, o avião tem os equipamentos, eu tenho os dados, né? Se ele voar e decolar, ele tem lá os indicadores, vai ter todos os painéis, tem tudo lá para ele poder pilotar. Só que acho que a grande reflexão, e é essa provocação que eu queria já iniciar aqui nesse bate-papo de hoje, é justamente isso, né? Entre o mapa e a bússola, ou seja, entre ter o plano e os dados, a gente tem que entender que existe uma conexão importante entre eles, né? Um plano sem dados é um mapa sem bússola, certo? Se você tem um planejamento e você não tem dados sobre o seu planejamento, sobre como ele está progredindo, o que está acontecendo com ele, sobre a execução do seu planejamento, você tem um mapa sem bússola. Mas também se você está executando um monte de coisa, está lá acompanhando a execução, né? Vamos ver, vamos colocar o exemplo nosso aqui. Todo mundo tem o PGD, tem as atividades, tem plano de trabalho, mas não tem a bússola. Você tem dados, mas não tem o plano, né? Não está conectado com a estratégia, não está conectado com uma visão de médio e longo prazo. Você está indo para onde? Você tá naquela rotina, né, de executar, né? De executar. Você está executando, 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 executando e está indo para onde? E aí eu não sei com vocês, mas eu, que já estou há mais de 20 anos no serviço público, já tive em vários momentos numa situação de sensação de enxugar gelo, né? Alguém aqui já teve essa sensação de chegar assim, cara, estou enxugando gelo, né? Qual é essa sensação? É de estar fazendo, e você está lá executando, você faz o seu plano da semana, checklist, fala, pô, cumpri tudo que eu tinha que fazer, sempre tem mais coisa, né, para a gente fazer, sempre nunca acaba. E é natural, o setor público tem essa característica também, né? Os desafios são muitos e a nossa necessidade de atender as demandas da sociedade é enorme. Mas
a gente executa, executa, executa e aí não enxerga, né? Essa questão. Então, essa perspectiva de ter a bússola ou ter o mapa, eu trouxe justamente para fazer essa nossa reflexão em torno dessa pergunta. Como transformar o nosso plano, né, e OKRs em dados? E aqui a pergunta é provocativa, justamente para a gente entender que essas coisas são complementares, né? Mas eu queria ir além, porque assim, não é tão óbvio assim, sabe? Parece que essa pergunta ela é tão óbvia, né? Ué, mas um plano não tem que ter dados, é lógico que tem que ter a execução ali. Mas aí é que entra, pessoal, uma grande diferença na gestão por OKRs e na gestão das metas tradicionais, dos modelos tradicionais, que são focados em esforço e tarefa ou entregas ou projetos, né? Por quê? Porque o projeto é um esforço concentrado que você vai executar, tem um início, meio e fim, vamos chamar assim, vamos chamar de um produto que você entrega, certo? Então, você vai lá e constrói algo, né, desenvolve algo, é um projeto. Pode ser uma norma, pode ser um sistema, pode ser até um prédio mesmo, né? Pode ser um hospital, pode ser uma ponte, enfim, depende do lugar que você trabalha, do órgão que você trabalha. Pode ser um programa, uma política pública, enfim. Você tem lá um projeto, isso é um projeto, tem um início, meio e fim, você vai ter ali. Agora, é, geralmente, o que a gente mede é isso. Então, é como se a gente também estivesse ali fazendo uma aferição do nosso próprio esforço, né? Daquilo que a gente está executando, daquilo que está no nosso controle. E aí acho que essa é uma diferença importante, porque é aí que a gente começa a entender essa lógica dessa pergunta, né? Como transformar planejamento e OKRs em dados? E aí eu trouxe aqui para reflexão esse dilema do planejamento, né, dos dados que são reportados aí, geralmente pelas pesquisas de que 70% da execução da estratégia falha, né? Planos extensos, sem monitoramento, são planos que vão para a gaveta, né? Se você não tiver uma rotina de monitoramento. E muitos dados também soltos, né? Mas sem norte, ele é um painel de avião sem destino, né? Como a gente falou aqui no exemplo. Então, um planejamento, pessoal, só ganha vida quando gera evidência. Se a gente não tem a evidência dessa execução e do resultado, ele não tem sentido, ele perde, né, essa essência, ou seja, ele perde vida. E é por isso que ele vai para a gaveta, né? Porque você tá ali, tá para fazer e uma hora você faz, se você não tem uma cultura de monitoramento, ele traz essa questão, mas vamos explorar um pouquinho mais sobre isso, né? Até aqui, pessoal, tá tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Beleza. Então, olha só, eu trouxe essa frase aqui do Peter Drucker, né? Esse é um livro bem antigo dele. Ele fala assim: se os objetivos são apenas boas intenções, eles não valem nada. Que é a história do plano, né? Das boas intenções, dos mapas, né? A gente tem grandes projetos, às vezes a gente tem grandes planos, mas como é que está a execução disso? E aí, também não adianta só focar na execução da tarefa de implementar aquele objetivo, né? Quando a gente fala de OKRs, nós estamos falando de uma conexão muito forte entre o esforço que a gente pretende fazer, quase como uma hipótese, e o valor que a gente vai gerar com isso, né? E a perspectiva do resultado propriamente dito. E aí, pessoal, existe uma diferença porque a gente não está acostumado a mensurar o resultado. A gente está acostumado a mensurar o próprio esforço, a própria entrega. É por isso que a gente completa 100% e não sabe exatamente se a gente acertou ou não, ou se aquilo ali realmente foi a coisa certa a fazer ou não. E esse é um ponto importante, porque a gestão por OKRs muda completamente essa lógica, né? Acho que a Riviane tinha levantado a mão, Riviane, pode ficar à vontade, pode interromper, pode perguntar. Rivani, desculpa. Não? Tudo bem. Foi sem Se querer, ela quiser falar, disse. pode. Se quiser levantar a mão, pode falar, porque eu não estava vendo a mãozinha, tá? Você me ajuda aí, Vanessa. Então, pessoal, então, assim, essa perspectiva, vamos trazer para a parte tangível aqui dos OKRs, né? Então, assim, acho que a lógica, a grande importância que os OKRs têm, na experiência que eu tenho, na vivência e tudo mais, é justamente porque OKRs transformam uma visão em uma linguagem de evidência. Né? E quando eu falo visão, gente, a gente está falando da conexão justamente com o propósito, com o sentido de valor gerado. Então, essa conexão entre a minha missão
e o valor gerado, o impacto gerado, é aí que os OKRs entram. É nessa conexão. OKRs não são uma ferramenta para você acompanhar tarefas, ou para você executar projetos, ou para você gerenciar etapas de atividades, né, de entregas. Porque, senão, bastava um Gantt, né, gente? Assim, um gráfico de Gantt já seria suficiente para a gente ver o progresso, né? Se a gente está andando ou não. Qual que é a diferença? É que nos OKRs a gente não quer saber só se a gente está andando ou não. Quando a gente trabalha com OKRs, a gente trabalha com uma lógica de, é, de saber se estamos andando na direção certa, né? Não é só se a gente está andando. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Então, é por isso que eu trago aqui como que a gente pode transformar, então, o nosso planejamento, os próprios OKRs. A gente vê muita gente utilizando OKRs de uma forma não adequada, justamente porque colocam muitas atividades, ou tarefas, ou entregas ali. Então, eu trago aqui, né, a própria reflexão muito simples, objetiva do Andy Grove, né, que é o pai dos OKRs, vamos chamar assim, que é o objetivo é aonde queremos chegar e o resultado, como saberei que eu cheguei lá? Como eu sei que eu cheguei lá? Então, essa simplicidade, pessoal, para quem não está familiarizado ainda com os OKRs, eu trouxe essa visão aqui para vocês entenderem. Quem já trabalha com OKRs, isso aqui é o básico do básico do básico, mas para quem não conhece, para quem está chegando, o que a gente pode dizer? Os OKRs são os objetivos e resultados chaves, né? É o acrônimo aí do inglês Objectives and Key Results. É um sistema de gestão de metas que ele é baseado em direcionamento claro, né? Ele dá um apontamento claro sobre propósito, permite autonomia porque ele só marca o resultado, ele estabelece qual é o resultado e não a ação ou como eu vou fazer ou que iniciativas eu vou desempenhar, né? Para quê? Para o alcance de resultados que sejam mensuráveis e sejam resultados que realmente importam. Então, não é apenas, não basta ser mensurável para eu ter um bom OKR, né? Não é porque é quantitativo que eu tenho um OKR. Eu preciso que ele tenha essas características. E o objetivo, ele é sempre aspiracional, indicando aonde eu quero chegar. Ele é qualitativo, então ele tem um componente emocional, ele tem um componente de subjetivo, né? De sentido de propósito, tá certo? E os resultados chaves, eles são quantitativos, é a parte racional. Então, essa lógica, ela tem um pouco da perspectiva, né, da ciência comportamental também, de conectar o lado emocional, o lado intuitivo, com o lado racional, né, com o lado que a gente tem que é mais preciso, né? E o resultado chave sempre deve estar conectado ao valor, né, realmente ao resultado final que você quer gerar. É, Claro, dependendo de qual camada de OKRs você está trabalhando. Se você está no nível estratégico, você tem resultados de maior impacto. Se você está no nível tático, o resultado ele tem uma tangibilidade ali um pouco mais próxima, né? Mas queria refletir com vocês aqui, continuar fazendo a provocação e fazer a seguinte pergunta para vocês. E aí eu vou abrir para vocês participarem aqui também, tá? Imagina que você está numa viagem de carro, né? Você está saindo da cidade A para a cidade B, a uma distância aí de uns 2.000 quilômetros. Qual seria o melhor indicador para você saber se você está na direção correta? Quem pode me responder aí? Vou repetir. Você está numa viagem de carro, vai sair da cidade A para a cidade B, mais ou menos uns 2.000 quilômetros. Qual o melhor indicador, qual a métrica ali que você pode utilizar, qual o indicador para saber se você está na direção correta? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui entender um pouquinho essa diferença, né? Porque indicador os planos geralmente já têm, né? Qual que é a diferença dos OKRs? Qual é a questão? Uma eu já falei, né? O foco no valor, foco no resultado e não no esforço, na tarefa. Mas nesse exemplo aqui, o que que vocês colocariam aí? Vamos lá. Pode levantar a mão. Placas. A Valéria está colocando placas. Sim, as placas, né? Ter referência das placas é uma opção. Distância de quilômetros percorridos. Olha aí, esse é um bom exemplo, hein?
A distância, o José Porto falou assim, ó, a distância de quilômetros percorridos. Isso está falando do GPS. Beleza, mas qual é a métrica? Qual é o indicador? Né? Distância de B. Ó, André aí, ó, distância de B. Daniele Cruz colocou a distância do ponto de localização em cada momento para a localização da cidade B. Se a distância para o destino está diminuindo. Perfeito, perfeito, né? Quem aqui? Marcos? É o professor Marcos que está por aí? Oi, Isis, Gustavo. distância. Opa, então, seja bem-vindo, professor Marcos. Então, a Obrigado. distância, olha só, então vamos lá. O professor Marcos já deu uma dica aqui, e também ali quem foi que falou aqui? O José Porto foi o primeiro a falar ali também, que ele também já matou ali um pouco da charada. E olha só, é sutil, pessoal, mas eu queria fazer alguns destaques aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, objetivos e resultados chaves, né? Primeira coisa, a métrica, pessoal, e o indicador, ele vai estar muito relacionado ao seu objetivo. Porque, por exemplo, chegar do ponto A para o B. Vocês concordam se eu qualifico o meu objetivo com o enfoque de chegar com segurança, eu tenho uma tendência de trabalhar com alguns indicadores ou com alguns elementos de mensuração diferentes do objetivo se eu quiser chegar mais rápido. Concorda? Sim ou não? Faz sentido? Percebam então que, primeiro, não é simplesmente medir qualquer referência. O objetivo tem que estar muito conectado com o objetivo, com o senso de propósito do objetivo, né? Com o valor que aquele objetivo ali está gerando. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero destacar para vocês aqui. Os resultados chaves, pessoal, ligado a esse objetivo, ele sempre vai ser algo numérico, né? Um percentual, um número ou um valor monetário. Porque ele é mensurável, lembra? O objetivo é qualitativo e o resultado-chave ele é mensurável. Eu preciso ter esses dois elementos na composição dos meus OKRs. E as iniciativas, que é geralmente aquilo que a gente está acostumado a medir no nosso plano, que é etapas do projeto concluída, né? Eles estão fora do OKR, eles são importantes para o resultado-chave ser alcançado, mas eles são o que a gente chama de esforço, né? É a perspectiva do esforço. Então, aqui a gente tem esse outro elemento. Mas vamos adiante, então. Vamos supor que eu quero chegar mais rápido, né, para simplificar, e aí vocês já deram esse exemplo aí. Teve alguém que falou assim, ó, quilômetros percorridos, né? Então seria assim, eu até coloquei isso no exemplo, olha aí, né, que é o intuitivo, é a primeira coisa que vem na cabeça. Eu quero chegar do ponto A para o B, então quilômetros percorridos. É uma boa métrica, pessoal? Sim ou não? Quem acha que é uma boa métrica? Coloca sim, coloca no chat aí. Quilômetros percorridos é um bom indicador? Sim, sim, sim. Sim, se você. Cadê? Peraí, que agora. Opa, pulou aqui para mim. Sim, se você estiver na direção correta. Pronto aí, ó. Né? Não, não. Pessoal, olha só. Outro indicador. Horas de viagem. É uma boa métrica ou não? Eu quero ir do ponto A para o ponto B. São 2.000 quilômetros. A gente falou quilômetros percorridos, é uma métrica. Esse outro, de horas. Né? São quantas horas de viagem? São 7 horas, 12 horas, 20 horas. Né? Eu estou avançando a quantas horas também? É muito na linha dos quilômetros percorridos, né? Depende. Acho que não, André está falando aqui. Acho que não para esse caso, se tiver muitos quilômetros, mas na direção contrária, não mede o que você precisa. Exatamente. Né? Então, esse é o ponto. Né? E eu coloquei aqui. Então, nesse sentido, pessoal, só para a gente fechar esse raciocínio, tá? Exatamente esse é o ponto. Quilômetros percorridos não é a métrica mais precisa, porque eu preciso saber a direção. Então, notem que a sofisticação do OKR ele tem um alinhamento muito claro com o meu progresso. Né? Eu preciso saber se eu estou indo em direção, estou progredindo e não só me movimentando. É diferente de uma execução de projeto. Uma execução de projeto, ele me indica se eu estou me movimentando, certo? Se eu estou indo concluir o meu projeto. Agora, o OKR, ele vai me dizendo se eu estou me aproximando do resultado que eu quero.
Por isso que se você coloca no seu resultado-chave uma métrica que não é o valor, que não é o resultado que importa, você tem o que eu chamei já, até escrevi um artigo outro dia aí sobre miopia de resultado. Você tem uma falsa impressão de que tem os 100%, né? É o mito do 100%. Você chegou no 100%, atingiu 100%, mas não sabe exatamente ou não tem a clareza, né, se você chegou realmente no resultado. Então, acho que isso aí é um ponto bem importante. Outro ponto muito importante, pessoal, as iniciativas. Eu deixei alguns exemplos aqui para vocês entenderem essa diferença. Mas nesse caso da viagem, fazer a revisão no carro é uma iniciativa ou não é? Para atingir o objetivo, pensa comigo, para fazer essa viagem do ponto A até o ponto B, fazer uma revisão no carro é importante ou não é? Sim ou não? Sim. Pagar eventuais multas que você tem no carro. Vamos supor que seu carro está com alguma multa. É importante pagar ou não? O que acontece se não pagar? Compromete? Pode comprometer o objetivo ou não? Percebam que são coisas importantes, né? Outro exemplo, né? Que a gente está dando ali, abastecer o carro, né? Coisa óbvia, né? Sem gasolina você não vai chegar em lugar nenhum. Agora, percebam que essa é a característica da iniciativa e do esforço, né? Tudo isso é importante e tem que ser feito. Só que não é isso que garante o resultado final. Ele pode influenciar o resultado final, ele pode ser uma premissa importante. Sem a iniciativa eu não vou conseguir nada. Agora, ele não é o meu resultado. Então, essa acho que é uma diferença quando a gente está falando de OKRs e de gestão por resultados e não de gestão pelo esforço, pelas entregas ou pelos projetos. E aí, concluindo o nosso exercício aqui, né? Essas métricas que a gente falou, exatamente como o pessoal falou aí, né? Quilômetros percorridos não é a melhor métrica, porque se você estiver na direção errada, você vai estar aumentando a sua quilometragem, mas para o outro rumo, para outra direção. E isso faz com que você não chegue no lugar que você quer. Você pode estar indo para outro lugar que você não estava nem prevendo. Então, saber que você está na direção correta é a grande chave, né? E acho que esse exercício didático que eu estou passando para vocês aqui é para que vocês possam entender a importância de escolher bem, de pensar bem no resultado-chave e no OKR para poder estar medindo a coisa certa, né? Para ele poder funcionar. Porque senão, gente, a gente causa uma disfunção nos OKRs, entende? Essa é uma questão. Aí você fala assim, mas, poxa, mas o resultado às vezes não está na minha governabilidade. Realmente não está mesmo, né? Porque o resultado não é algo que você entrega para alguém, né? Vamos dar um outro exemplo. Se eu quero, por exemplo, ter um resultado de melhorar o meu colesterol, a minha taxa de colesterol, isso é um resultado que eu quero para minha saúde, por exemplo. Agora, eu consigo abaixar meu colesterol, pessoal? Falar assim, por uma decisão, por um esforço? Eu falo assim, não, amanhã eu quero estar com um colesterol menor. Eu não consigo fazer isso. Não é algo que está no meu controle. Agora, eu posso influenciar meu colesterol? Posso ter uma influência sobre o resultado do colesterol? Taxa de colesterol? Claro que eu posso, né? Uma alimentação melhor, atividade física. Isso está no meu controle. Mas olha que percebam que isso são iniciativas, né? E o colesterol vai ser o meu desfecho, vai ser o meu resultado que eu quero. Então, essa é uma característica importante, tá? Para a gente poder estar compartilhando aí. Ó, pessoal, deixa eu ler o chat aqui do pessoal. O Guilherme está falando aqui: GPS e as placas não seriam os instrumentos que podem ser usados para alcançar o resultado? Podem ser, sim, Guilherme, né? São instrumentos. Existe um tipo de KR chamado milestone, que são marcos. Mas tem que ter muito cuidado com esse OKR, tá? Porque a tendência é as pessoas colocarem como marcos de entrega, como quase um Gantt. Como assim? Como se fossem estacas, né? De um determinado. Inclusive, você pode ver, vocês vão ver muito esse conteúdo quando vocês pesquisarem por aí, né? Aquela ideia de escalada, né? E colocando ali as estacas. Só que tem que ter algum cuidado. Por quê? O OKR precisa ser mensurável e tem que estar conectado ao valor, senão você pode estar indo numa direção errada ou pode estar utilizando, medindo o esforço e chamando de OKRs, né? Eu acho que esse é um ponto importante. A Vanessa está colocando aqui, ó, iniciativas são esforços importantes, mas não necessariamente geram resultados.
Iniciativas mal sucedidas podem ter até o efeito oposto. Perfeito, Vanessa, é isso mesmo, né? A Valéria está dando aqui um bom dia. Esforço é baseado em uma aposta de acerto. E como toda aposta, pode não ser acerta. É isso aí. Valéria, seja muito bem-vinda aí, né, nesse debate, para mim contribuir com a gente aqui. Obrigado por você estar aqui. Muito legal você estar de volta aí, também contribuindo com o setor público. E vamos lá. Vamos seguir em frente, pessoal, para a gente poder já finalizar aqui nosso bate-papo e poder abrir para a conversa, porque esse é um encontro informal, é um encontro de bate-papo, né? Então, o que eu queria sintetizar aqui, para a gente, no tema que a gente está falando, né? Como transformar planejamento e OKRs em dados. Mas não simplesmente para traduzir isso em números, porque isso é até relativamente fácil. Mas então não basta ter um número, não basta você estar mensurando a execução, né? Porque a execução é o esforço. Não basta usar OKRs se você não entender e enxergar o propósito, ou seja, não medir a coisa certa, aquilo que está na direção certa. Entende isso, gente? Não adianta, assim, pode chamar de OKR, pode chamar do que for. Se você não tiver focado no valor, se você não tiver focado ali realmente, pode ser um valor interno para a organização, tá? Pode ser um valor para vamos chamar assim, dependendo do tipo de KR que você tá, o KR de equipes, de times, né? De nível tático, aí, às vezes o valor está na entrega interna ali, né? De diminuir um tempo de resposta, de melhorar a satisfação específica daquele atendimento, né? De ter uma qualidade melhor, de reduzir o número de falhas, né? De erros daquele projeto, daquela solução, o número de bugs, por exemplo, que acontecem, enfim, são coisas que ajudam, né, nesse processo aí. E vamos lá. Então, aqui eu deixei o artigo que eu falei para vocês, que eu post, né? Mas para ajudar nessa reflexão sobre a miopia de resultados, né? Porque eu quero destacar aqui, pessoal. Os OKRs, eles são justamente essa API entre estratégia e execução, né? Se a gente olhar assim, a conexão entre o direcionamento estratégico, ou seja, aquilo que me aponta para o valor, né? E a perspectiva da minha execução, que são os meus resultados chaves, eles vão me direcionar nas entregas. Então, se o seu OKR está apontando para entregas, tá? Provavelmente você está ali medindo a execução, você está medindo aquilo que está no seu controle. Agora, aonde que deve estar preferencialmente os seus OKRs? Justamente no que a gente chama dos outcomes, ou seja, onde gera valor. São os resultados para as partes interessadas diretamente a partir das suas entregas, né? As suas entregas geram valor, mas você não gera o valor diretamente. Então, aqui, os resultados gerados pelo conjunto das entregas, né? Ele realmente é que é o resultado que eu quero, que eu espero. E o impacto, que é algo que é mais, vai além das partes diretamente interessadas, né? Um benefício ainda maior para a sociedade ou para o ecossistema, enfim. E aí já estamos falando de impactos, né? Então, os resultados chaves, eles podem estar nessa perspectiva. E claro, eu posso ter OKRs aqui focados em entregas, numa melhoria, entendendo uma relação de causa e efeito, por exemplo, entre os resultados de entrega aqui que estão conectados ou que vão impactar ou variáveis que são acionáveis no curto prazo, que vão contribuir para um resultado final. Então, acho que essa visão ela ajuda a gente a compreender. E aí, para finalizar com algumas dicas aqui, para você ter um bom resultado-chave que trabalhe dados, a gente usa um pouco essa fórmula, né? Define qual é o indicador, e aí usa o verbo aumentamos ou reduzimos, né? Esse aqui uma dica, né, que a gente aprendeu aí com o professor Marcos, que está aqui hoje com a gente, de trabalhar isso no passado, né? Aumentamos de X para Y, esse aqui é um padrão, é uma regra de ouro dos OKRs, porque a forma de escrever o resultado-chave, pessoal, ele precisa ser muito claro, porque uma das coisas que o OKR resolve é o gap de comunicação, de falta de clareza do que é a prioridade do que você está fazendo. Se você coloca só assim, ó, reduzimos em 2% os quilômetros de distância da cidade B, você não está sendo muito claro, né? Agora, se você fala, eu reduzi de 2.000 para 500, você sabe exatamente onde você está e aonde você vai chegar. Eu acho que isso dá bastante clareza do tamanho do esforço, se as iniciativas que eu estou desenvolvendo estão de fato
mexendo o ponteiro do resultado, né? E aí você consegue, então, escrever um bom key result, um bom resultado-chave para ele poder funcionar, né, na sua forma de GPS, como é colocado aí, por exemplo, pelo Felipe Crasto, né? Acho que foi o primeiro autor e pesquisador que trabalhou, especialista em OKRs também, que trouxe essa analogia do GPS. Mas, então, voltando à nossa pergunta inicial, como transformar planejamento e OKRs em dados, pessoal? É necessário conectar o mapa, conectar a estratégia com os indicadores, mas a bússola é justamente, eu chamaria aqui o ponto central dos OKRs, e aí talvez seja assim, o maior segredo, uma vantagem dos OKRs, na minha opinião, né? Depois eu quero ouvir a opinião de vocês também, mas é justamente as reuniões de check-in, que é o monitoramento de curto prazo. Então, primeiro fator-chave, entender o que é valor e estabelecer essa boa métrica. Segundo, fazer ritos de curto prazo, né? Acompanhamentos que são reuniões. O que é uma reunião de check-in? É uma reunião que acontece semanalmente, ou no máximo quinzenal, uma reunião de 15 a 30 minutos, que é de checagem, né? Justamente aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui um mapa, né, que seria a nossa bússola, né, do nosso check-in de um OKR nosso, de que a gente trabalhou na equipe, por exemplo. E é focado no resultado. Então a gente consegue ver quando a gente se distancia, né, do nosso objetivo e quando e canaliza energia, o que precisa ser feito para a semana seguinte. Então ele gera um ciclo de PDCA cultural, ou seja, isso vai aculturando a organização a fazer uma gestão em tempo real e não uma gestão tardia, né, com ciclos de 3 meses ou 6 meses ou um ano, né? Eu verifico aquela minha meta só a cada 6 meses. Então, isso gera um atraso na nossa capacidade de resposta. Então, pessoal, antes de finalizar aqui, eu já vou deixar essa mensagem aqui aberta, né? Para a gente entender um pouquinho essa lógica. Eu acho que um grande segredo, então, para a gente poder transformar realmente o planejamento e os próprios OKRs em dados que sejam relevantes para a geração de resultados é atentar para o tipo de métrica que você está utilizando, né? E fazer esse acompanhamento contínuo com reunião de check-in. Acho que esses são dois elementos centrais aí na minha opinião, na minha experiência aí, que realmente mudam a lógica de planejamento e trazem, aí eu vou usar aqui, parafrasear uma frase que é atribuída ao Peter Drucker, não é exatamente ele, embora muita gente diga que é, né, aquela frase, a cultura devora a estratégia no café da manhã, né? Quando você faz reunião de check-in, gente, a estratégia passa a fazer parte do café da manhã. Então você traz a estratégia para a rotina. Então aquele dilema que a Christina Wojcik fala no livro dela, né, que é entre o urgente e o importante. Geralmente a gente tem a síndrome da urgência, né? O urgente está sempre prevalecendo. Enquanto o importante, que é aquela questão que, mas isso aqui é para o médio e longo prazo, isso aqui pode esperar. Isso aqui é do plano estratégico, tem 4 anos, né? A gente tem 4 anos para atingir essa meta. Então, sempre vai ficando o que eu chamo de procrastinação estratégica. A gente vai procrastinando a estratégia. Por quê? Porque o incêndio está pegando fogo aqui e a gente está aqui no dia a dia, está apagando incêndio. Então, se a gente pega e traz o check-in, o que você está fazendo? Você está reservando, você está tornando. E aí a frase a lição aprendida com o livro da Christine Wold, que nem com a experiência que a gente já também aplicou, é justamente trazer para tornar o importante urgente também. Por quê? Porque a reunião de check-in é essa, ó, gente, é sexta-feira. Ou então, não, é quinta-feira, tem reunião de check-in, ó. Hoje mesmo eu tenho reunião de check-in com a minha equipe. Sabe que hora que é a reunião de check-in? 11h30. Por quê? Porque é para não passar de meia hora. Não pode passar de meia hora. Né? Então, assim, é justamente para chegou a hora do almoço, o pessoal precisa buscar filho no colégio, precisa sair, tem que ter um limite. E, ó, no começo, pessoal, a nossa reunião de check-in levava 2 horas. Né? Então, assim, foi assim, realmente um processo. Mas a hora que você começa a internalizar, entende a lógica do check-in e se disciplina, você entende a dinâmica e aquilo ali passa a funcionar numa rotina. Então, isso ajuda muito a trazer a estratégia para o café da manhã. E aí, pessoal, o progresso é natural. Assim, os resultados vão acontecendo. Por quê? Porque você vai aprendendo, que acho que é um outro componente importante de usar dados para
transformar o planejamento de OKRs em dados, ou seja, em uma cultura de gestão baseada em evidência, nas evidências do seu planejamento que você está trabalhando ali. Então, eu deixo essa reflexão para vocês aí, pessoal. Ó, a Vanise está com a mão levantada ali. Pode perguntar, Vanise, fica à vontade. E aí a gente abre, pessoal, para pergunta. Pode levantar a mão aí para a gente poder fazer comentários. Vanessa, fica à vontade. Acho que a palavra é contigo agora aí. Também. Ok, Gustavo. Vamos abrir para a Vanise, porque de repente é alguma coisa que ela quer perguntar específico que você apresentou. Pode falar, Vanise. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Bom dia. Eu trabalho na Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, né? E a gente iniciou os OKRs esse ano lá no Conselho, e nós fizemos o desdobramento tático. Aí o que a gente observou? Nós conseguimos, assim, pelos objetivos táticos, trazer essa questão do resultado, mas os nossos OKRs ainda estão muito voltados por esforços. E mesmo assim, a gente continuou, né, para tentar fazer essa rodada de chave lá no conselho. E a gente conseguiu implementar as reuniões de check-in, o pessoal já está internalizando. E a nossa grande dificuldade agora, porque a gente vai iniciar agora o nosso planejamento operacional. E a gente queria aproveitar para ter essa mudança de chave e tentar conectar o planejamento tático com o operacional, mais para que as pessoas, né, antes de pensar lá no plano, que geralmente o pessoal coloca lá eventos, projetos, né, processos, sempre por esforço, a gente já queria trazer esse resultado dentro do planejamento operacional. E na própria equipe a gente já tem uma dificuldade, porque cada um tem um entendimento. Por exemplo, eu já penso que a gente nem tem que aproveitar, a gente trabalhou com o objetivo tático por um ano, aí eu já penso que a gente tem que pensar nesse objetivo tático para os resultados que a gente quer alcançar. Outro integrante da equipe, ele já pensa que a gente tem que pensar nas ações que estão lá no plano de gestão para ver qual que é o resultado que vai alcançar. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para você falar um pouco sobre isso, porque realmente a gente está com essa dificuldade de fazer essa conexão do operacional com o tático, e a gente quer aproveitar agora que vai começar essa rodada e já pensar primeiro no resultado, antes das pessoas pensar lá no orçamento que tem lá para elas para 2026. Obrigada. Obrigado, Vanise. Nós vamos aqui compartilhar, abrir para a comunidade, poder contribuir, trazer as visões também, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí. Vanessa, quer fazer algum comentário? Não, Gustavo, eu queria só Não? comentar uma questão que a Vanise trouxe, que eu acho que é uma das nossas maiores dificuldades, é exatamente como a gente achar a medição principal, né? Ou como a gente achar a medição para o resultado. Porque muitas vezes a gente tem essa impressão de que basta apenas ter um número que a gente vai conseguir acompanhar aquele número. Mas achar a coisa certa a ser medida, eu acho que ela trouxe esse ponto no começo, eu acho que é uma coisa bem relevante, assim, para a gente até discutir, né? Quais são os melhores indicadores para, de fato, a gente encontrar o resultado que importa, e não qualquer resultado mensurável, né? Mas pode responder, Gustavo. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro sobre essa parte assim de OKRs táticos que são focados em esforço. Gente, assim, ó, sem drama também, tá? É natural as pessoas começarem com essa lógica. Tem que ter um cuidado para não virar não manter o hábito, né? Porque assim, na nossa equipe também, muitas vezes a gente tem dificuldade, às vezes, de encontrar a métrica adequada, e o pessoal às vezes não encontra porque é um projeto novo, porque não tem ainda, às vezes, base de dados, não tem um indicador. Aí o que a gente faz? Aí, nesse caso, por isso que eu falei, a gente pode ter o KR de marcos, de milestone, para situações em que você não tem o dado, que você não tem a evidência, que você não tem clareza sobre o valor ainda, desde que você saiba que isso é temporário, né? E você, por exemplo, trabalhe para formar essa base de dados. Você pode criar um OKR, a gente cria um OKR de projeto, por exemplo, implantar esse sistema novo, ok. Isso tem que ser exceção, mas ele serve para o processo de aprendizado e a gente costuma atrelar uma iniciativa de, tá bom, qual que é a métrica que eu tenho que ter depois que eu implantar esse sistema? O que eu vou querer medir com isso, né? Qual que é realmente o resultado que eu vou gerar? Então, é um processo também gradual. Aos poucos, a gente começou, por exemplo, a classificar, né? Assim, e a informar, olha,
quantos por cento dos nossos OKRs são de esforço e quantos estão sendo de resultado efetivamente. E buscar uma melhoria desse cenário, né? Para quem está fazendo a gestão dos OKRs na equipe. Então, é um movimento gradual também, mas precisa ter clareza e não pode simplesmente se deixar solto. Por quê? A mentalidade predominante é de medir tarefa e de medir o esforço. O padrão de planejamento é esse. Então, a gente tá falando de uma mudança de cultura. Então, você precisa ir introduzindo esses elementos, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria sinalizar vai acontecer de ter alguns KRs de entrega, de coisas assim. Tem que ir administrando isso. Só precisa ter consciência para não deixar virar regra e não achar que está tudo bem. Tem que ir ajustando, tem que ir fazendo esse ajuste. Segundo ponto que a Vanise trouxe, aí eu fiquei com uma dúvida, tá, Vanise? Mas olha só. Aí eu vou dar um ponto de vista aqui, assim. Geralmente, a gente vê assim, se você for pegar a literatura, você vai ver aqueles padrões, né? Eu tenho que ter um objetivo com 5 KRs ou até 5 objetivos. E no começo, a gente tinha, para cada objetivo, 5 KRs, porque a gente achava que era o padrão, assim, né? Porque está escrito no livro. Só que, gente, 5 KRs de um mesmo objetivo em nível tático, se você tem 2, 3 objetivos, você está falando de 15 resultados chaves para mensurar. Né? Então, assim, o esforço de manter essa rotina de check-in vai ficar pesada e você, inclusive, não vai conseguir fazer uma reunião curta, porque são 15 itens que você vai ter que estar monitorando ali e tal. Então, é um primeiro ponto de atenção. Geralmente, se você tem um bom KR ou 2 focados naquele objetivo, já é suficiente para você estar pegando o valor ali daquela entrega em relação ao nível tático, tá? Claro que quando a gente vai para o nível estratégico, você tem, né? São vários setores, são vários departamentos, você tem uma necessidade de compartilhar objetivos e resultados com mais de um departamento, que eu acho que é uma grande função dos OKRs, né? Para além de ficar cada setor tendo o seu OKR, porque aí você tem também uma disfunção de silos, né? De departamentalização. Mas nesse caso, no livro também fala, Vanise, na literatura, que você tem lá o OKR estratégico, você tem o OKR tático e tem até o OKR individual. Eu vou dizer para você, né? Os especialistas hoje apontam completamente de que, olha, OKRs individuais, esquece, porque isso é um nível muito disfuncional. E eu vou dizer para você, eu queria entender o que você está chamando de tática operacional, porque eu acho que a boa prática está muito alinhada em ter duas camadas, sim, mas uma estratégica e uma tática. Se você quer descer por operacional com OKRs, precisa entender um pouco mais do contexto da sua organização e da sua realidade, né? Se é um departamento que você está trabalhando, está querendo pôr nas equipes, aí acho que pode fazer um sentido, porque vai ser um paralelo, né, a um OKR estratégico e um OKR tático, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma diferença de ciclo. No OKR estratégico, você está olhando para o médio e longo prazo e você tem ciclos trimestrais de acompanhamento, né, desses resultados, mas não tem reuniões de check-in no nível estratégico. Né? Você tem mais reuniões de check-in no nível tático, onde a coisa está realmente ali sendo executada. Né? O próprio John Doerr, no livro dele, fala que você deve ter essas duas camadas, mas ele fala o que é a realidade, o que realmente faz a coisa transformar é o OKR de nível tático de curto prazo, que é aquele OKR que está focado ali. Só que ele precisa estar alinhado com algo, com uma visão de longo prazo. Tem um outro livro também dele, que acho que, como é que chama? Vou tentar lembrar o nome dele depois aqui, passo para vocês. Não é o Avalie o que Importa, tá? É um outro livro. Ele fala muito sobre KRs de longo prazo também, né? Ele vem com essa lógica pensando numa perspectiva de, por exemplo, utilizar o KRs para combate a questões climáticas e outras coisas mais que são mais de longo prazo. Então tem um outro componente, mas sempre associando essas coisas de longo prazo com curto prazo. Então, só para deixar aí, eu não sei se alguém do grupo aqui também, pessoal, fica à vontade se tiver algum outro complemento para o questionamento que a Vanise trouxe, né? Mas eu fiquei com essa dúvida, tá, Vanise, sobre o que você está chamando de tática operacional da equipe, mas a gente pode também depois conversar lá na comunidade, né, e fazer um bate-papo para entender melhor, tá bom? E também não sei se ajudou, se esclareceu aí para vocês também. Gustavo, posso dar uma opinião nesse sentido? Pode, por favor. Perfeito o que você trouxe. Eu tenho notado também que o que ajuda é fazer essa distinção em temporalidades diferentes
e eu tenho notado que pode ajudar se você pensa assim, OKRs para 3, 4 anos, ligados ao BSC, por exemplo, é uma opção, medindo impacto, OKRs para o ano, medindo resultados, e daí, no setor público, quando chega em OKRs para o trimestre, é difícil você medir resultados no trimestre, ou principalmente, como você mencionou, projetos que não existem ainda, que eu tenho que implantar, sistemas de medição, falta de benchmark. Então, tem uma série de dificuldades nesse sentido. Então, muitas vezes a gente tem que se contentar em medir esforços no trimestre. É muito comum. E quando isso acontece, eu acho que a gente não tem que entrar em crise, né? Como você falou, tem que entender. É o que dá para a gente fazer nesse momento. E bola para frente. E quando der, a gente começa a medir resultados. Mas tem que segurar a onda da frustração aí de não conseguir criar KRs bonitinhos ou KRs bonitinhos como a gente gostaria. Excelente. Um prazer enorme ter aqui o professor Marcos com a gente, né? Quem mais, pessoal? O que vocês acham aí dessas opiniões? Dê a opinião de vocês aí, ó. Quem está inscrito aqui? Ajuda aí, Vanessa. Jordane, pode falar, Jordane? Bom dia, pessoal. Meu nome é Jordânia, eu trabalho aqui na Fundação Oswaldo Cruz, né, no setor da coordenação de planejamento estratégico. E a gente está no momento que está fazendo a revisão dos OKRs que foram pactuados no final do ano passado, né? Então, a gente está trabalhando exatamente assim no que o professor Marcos falou. Há uns OKRs estratégicos de 4 anos, e existem alguns OKRs no nível tático ali para 1 ano. E não existia os OKRs mais operacionais ali, os trimestrais, né, do ciclo trimestral. Então, eu cheguei agora faz uns 2 meses aqui no setor e eu estou tentando trabalhar, ajudar ali nessa construção dos OKRs trimestrais, porque as coisas não estavam andando, né, por conta dessa falta dessa conexão ali com os ciclos trimestrais, não tinham algumas entregas. Então, acho que estava tendo um pouco de desmotivação das equipes, que não estavam sabendo até como medir. Então, a gente está nesse momento de revisão. E aí eu só aponto isso aí porque o professor Marcos falou agora, eu aproveitei para falar sobre essa questão do longo prazo, médio, e a gente encontra muitas vezes nesses ciclos trimestrais justamente muitos resultados chaves de esforço. Então, fica nessa questão exatamente. Mas o ponto que eu queria colocar é relacionado à questão dos dados, né? Então, assim, queria até que fosse falado alguma coisa em relação de quando a gente consegue criar ali seria isso, né? Criar um banco de dados com o que foi feito com os OKRs. Queria que falasse sobre a questão da transparência também, que eu acho importante, né? Assim, esses dados estarem transparentes para todos, né? Então, a gente até está trabalhando numa uma criação de uma plataforma em que a gente consiga colocar tudo que foi feito, absorvido ali nos check-ins, deploy depois dessa revisão, né? E a gente alimentar essa plataforma está exposta para todos terem essa noção, essa do que cada um está avançando, o que cada um faz, quais são os gargalos ali, e a gente poder ter essa comunicação e até uma equipe ajudar a outra, que aqui a gente é dividido em equipes, né? E aí eu queria falar que você falasse exatamente sobre isso, sobre a questão da importância dos dados, mas que eles também estejam transparentes, né? Perfeito. Jordane, deixa eu só tirar uma dúvida. Você fala em transparente para todos da organização ou público externo? O que você está Não, mencionando aí? da Só para entender. organização, Tá. do setor, por exemplo, aqui da Perfeito, coordenação perfeito, de perfeito, perfeito. planejamento estratégico. Então vamos lá. Primeiro assim, ó, essa visão de OKR de longo a gente começou assim também, tá? Com OKRs de estratégicos e com OKRs anuais, com essa camada. Então, a gente fez essa sincronização e depois só que a gente foi para o nível tático, para ciclos mais curtos. Então, primeiro a gente montou essa camada de cultura, de aprender o que é um OKR, sem estar com aquela pressão de ter que fazer o check-in, de ter que fazer aquela coisa toda, porque no nível estratégico isso é mais sobre definir o resultado que você quer gerar, né, de médio e longo prazo, e aculturar a organização. Então, depois que a gente foi massificando, né, aí realmente a gente colocou os OKRs táticos, e eles é o que traciona. Eu vou dizer assim, o que mudou e vem realmente fazendo diferença
são esses OKRs de curto prazo. Então, eu recomendo muito fazer isso. E sobre a transparência, isso é uma premissa, tá? É uma premissa. Os nossos OKRs aqui na nossa organização, eles são abertos para todas as pessoas, em todos os departamentos, principalmente para gerar ali aprendizado, né? E assim, a gente tem aí uma, um ganho de aprendizado sobre o que está dando certo e o que não está também, né? E eu vou dizer mais. Uma vantagem dos OKRs, gente, nesse ponto, é a quebra de silos. Por quê? Você começa a ver interdependências, porque OKRs não foram feitos para construir metas isoladas, metas departamentais isoladas. Por quê? Porque as metas departamentais estão numa governabilidade, às vezes ali na atuação da própria unidade. E o resultado está algo que transborda, né? Então, assim, o valor ele depende de uma articulação, uma contribuição de vários departamentos, às vezes, ou um determinado projeto precisa envolver várias áreas. Então, quando você começa a entender e a enxergar essas interdependências, né? Você começa realmente a jogar o jogo dos OKRs de uma forma, olhar para a governança dos OKRs, né? Que aí é um outro componente. Então, ser transparente é uma premissa, tá? Aqui, ó, no chat o pessoal está falando, o professor Marcos está dando uma despedida aqui, obrigado, professor, pela contribuição aí, muito bem-vindo. Valéria também, prazer ter você aqui, né, no nosso próximo aí, encontro, espero que você possa também estar aqui compartilhando seu conhecimento com a gente, né. Valéria foi uma das primeiras pessoas também que eu cheguei a conhecer e trocar, né, sobre o uso de OKR no setor público, ainda numa experiência, ela estava, acho que na Previdência, se não me engano, depois ela conta um pouco da história dela em outra oportunidade. Então, vamos lá, pessoal. Acho que não sei se clareou, Jordani. Tudo bem? Deu para ter uma Sim, clareada? perfeito, perfeito. Obrigado. Transparência é uma premissa, tá? Assim, e a gestão do conhecimento, ela é um ativo importantíssimo aí nesse processo, tá? Quem mais? Gustavo, eu só ia complementar um pouco essa questão do Giordani que ele falou em OKRs táticos anuais, né? Aqui na Anvisa a gente não tem experiência de OKR tático anual. Os nossos OKRs táticos, todos eles são trimestrais e construídos na transição de um trimestre para outro. Então, normalmente, 15 dias antes de terminar o trimestre, a gente já inicia esse processo, né, com as unidades para que elas elaborem seus OKRs táticos, e elas têm até, no máximo, um mês depois, né, que inicia o trimestre, para poder finalizar esses OKRs e começar o acompanhamento. Então, nossos OKRs estratégicos, eles são né, a gente tem um que dura 4 anos, mas tem as metas anuais deles, então os OKRs estratégicos a gente acompanha por ano, e os táticos são trimestrais. Tá? Patrícia. Show, obrigado. Olá, não sei se tem outra Patrícia no grupo, mas assim, interpretei que fui eu. Tudo bom? Meu nome é Patrícia, eu atuo hoje na Prefeitura do Rio e especificamente numa diretoria de projetos. E eu estou me inteirando um pouco mais agora nesse mundo de OKRs, né? E ao mesmo tempo eu sei que eles têm uma visão muito de curto e longo prazo, mas nesse caso aqui as nossas tarefas geralmente são de bastante curto prazo, em entregas muito efetivas, assim. Então, eu queria saber só um exemplo relativamente prático, não sei se é possível também, pode ser que a minha pergunta talvez não caiba, e aí eu peço desculpa desde já e obrigada. Por exemplo, eu tenho nesse trimestre um objetivo que teria a elaboração de um orçamento para uma obra pública. Eu consigo traçar algum tipo de OKR para essas reuniões de check-in que seriam semanais? Porque essas reuniões de check-in muito me interessam nesse curto prazo, exatamente isso. Eu preciso de objetivos claros e reuniões rápidas para entender se a gente vai atender ou não a nossa meta nesses 3 meses de elaboração desse orçamento. Seria isso. Patrícia, muito obrigado pela sua colocação. Perguntas sempre são pertinentes e bem-vindas aqui na comunidade, até porque é um assunto totalmente novo, né? Então, assim, fica super à vontade, tá? Isso vale para todo mundo, tá, gente? Assim, não existe certo e errado nessa questão, assim, muito dessa lógica. Precisa realmente refletir, aprofundar, para a gente poder ir entendendo e a diferença e ver a necessidade de usar ou não OKRs. Por exemplo, aí no seu caso, Patrícia, se você quer acompanhar, se o seu interesse é a questão do rito de curto prazo, não necessariamente você precisa ter um OKR para aquilo. Você estabelece o cronograma e acompanha e usa o rito do check-in, vamos chamar assim, né? Porque o que você quer internalizar é um acompanhamento da execução daquilo ali.
de curto prazo, estabelece uma rotina ali. Não precisa criar um OKR para isso. Agora, se você quer, por exemplo, o que você quer com a entrega desse orçamento? Ou o que você quer trabalhar, por exemplo? O José Porto está falando, a metodologia ágil com sprints. O Scrum, né? Ele tem muito essa lógica. O Scrum é usado para desenvolvimento de softwares. E ele estabelece uma lista de coisas para ser entregues num prazo de uma semana ou 15 dias, por exemplo. E aí você vai entregando, ou seja, isso é uma gestão de backlog, é uma gestão de entregas que eu tenho a fazer e execução. Não precisa usar o OKRs para poder fazer isso. Você tem várias maneiras. Mas OKRs ajudam? Ajudam. E em que sentido é interessante? Se, por exemplo, você quer trabalhar o quê? Um aumento da transparência do seu orçamento, você quer um orçamento mais participativo. Então, por exemplo, aí já trabalhar com número de participantes no orçamento, aí já é uma outra história, porque você está focando num valor, né, de orçamento participativo, por exemplo. Então, precisa entender um pouquinho mais esse contexto, mas cabe sim um OKR de curto prazo para gerar, se você estiver querendo alcançar algum resultado com esse, não simplesmente a entrega do orçamento, tá certo? E aí, só complementando, assim, você pode ter um OKR, por exemplo, anual, e que a cada 3 meses você vai cumprir um pouco daquele OKR, você vai ter uma prioridade naqueles 3 meses para fazer para você alcançar aquilo no final do ano. Então, você tem coisas para entregar trimestralmente, mas eu imagino que exista um resultado por trás disso, por trás dessas entregas, né? Porque OKRs não foram feitos para acompanhar entregas, né, simples, tarefas, executar tarefas. Então, assim, talvez exista um resultado por trás disso que você quer alcançar no final desse ano, por exemplo. Depois de um ano, você quer alcançar aquele resultado, mas para você alcançar aquilo lá, você vai ter que ter entregas ali. Você pode criar coisas no trimestre que você vai focar. Então, o OKR para dar foco é para, de fato, você medir o resultado principal e não apenas, digamos, um cronograma de execução de uma obra. Né? Então, não é para você ver se a obra tá, né, vai ser entregue ou não, mas assim, qual o percentual que você quer chegar no final do ano com quantas coisas feitas, né? De quantas entregas realizadas para determinada coisa. Então, eu acho que precisa achar primeiro qual é esse resultado principal que você quer, o resultado em si, não a entrega, né, a tarefa executada, mas qual é o resultado por trás, né? Se é participação, se a população está mais satisfeita, por exemplo. Né, porque vocês fizeram as entregas das obras, a população ficou mais satisfeita. É isso que você quer no final? Então, esse é o resultado. Então, como você vai fazer? Uma das coisas é entregar as obras no prazo, por exemplo. Né? Ou existem outras também. Aí a ideia é essa, você achar o principal resultado que você quer com essa ação e buscar no trimestre qual é o foco que você vai dar, né? Porque ali o OKR, você não vai fazer OKR para tudo, você vai fazer para aquilo que você vai focar. Pode até fazer outras coisas, mas o que você vai focar é aquilo ali e é aquilo que vai ser acompanhado a cada semana. E, Tá? ó, esse comentário da Vanessa, pessoal, me deu um lembrete aqui importante, principalmente quando a gente está nesse nível tático, né? É que ganho de eficiência, tá, gente? Pode ser, é um valor, né? Então, assim, a questão de, olha, entregar num tempo menor, ele, dependendo do contexto, ele pode ser um valor gerado, né? Dentro da organização, dentro daquele aspecto. Então, você está focando no tempo da entrega, assim, eu preciso reduzir meu tempo de entrega. E aí eu já faço aqui um paralelo, só para vocês entenderem a lógica, que às vezes eu posso ter OKRs que venham de um indicador de rotina, que a gente chama de KPI, por exemplo, de indicador de processo, que é o tempo de análise disso, ou o tempo de emissão de tal coisa. E eu posso estabelecer um OKR que é reduzir o tempo de X para Y, porque essa redução do tempo vai me dar um impacto que vai gerar outros benefícios, ou seja, vai gerar valor dentro do contexto da organização. Isso vai exigir que a minha equipe trabalhe numa lógica de buscar eficiência. Não que precise ser uma obrigação, tá, pessoal, nesse sentido. Estou dando só um exemplo. Então, um indicador de um processo, que é uma rotina, se você quer realmente melhorar a performance daquele resultado, ele pode virar um OKR tático nesse contexto. Né? Então, seja, algo que é ligado à rotina pode virar, sim, um OKR com a lógica que você quer realmente melhorar o valor daquele processo. Isso vai fomentar o quê? Uma inovação do seu processo. Né? Ele vai fomentar de que, olha, do jeito que a gente faz, com o recurso que a gente tem, e geralmente a gente fala assim, não, qual é o jeito de fazer mais rápido? Tem mais gente, né? E isso não acontece. Então, você tem que, eu não tenho mais gente, como é que eu faço então para fazer mais rápido, fazer melhor?
né? E não é só fazer mais rápido, às vezes fazer melhor, né? Fazer com menos erro, com mais precisão. Então, esse aspecto pode ser sim um OKR de equipe, por exemplo, só para ilustrar dentro do contexto. A gente está com o nosso tempo aqui já fechando, pessoal, do nosso encontro. Temos, acho que mais alguém aí com a mão levantada, Vanessa? Vamos fechar com a Andréia. Pode falar, Andréia. Olá, queria contribuir um pouquinho aí com o debate, está muito bom. Gustavo, foi ótima a sua apresentação, como sempre, muito didático. O que eu vejo, e aí colando um pouco com a discussão, né? Eu acho que a grande dificuldade está da gente realmente trabalhar a efetividade, trabalhar o resultado da instituição, né? E aí essa dificuldade eu vejo que vem muito do comportamento das pessoas mesmo. Eu acho que 90% dos casos as pessoas querem medir o que elas são capazes de fazer e não o que é necessário fazer, que é quando a gente fala de efetividade. E é difícil, muito difícil construir indicador de efetividade. A gente quer da regulação, né, Gustavo? Campo da regulação. Normalmente, a agência reguladora, um dos objetivos é equilibrar o setor, enfim, manter o equilíbrio de um setor. Como é que você mede isso? É muito difícil. Então, as pessoas não conseguem medir, aí elas recuam para um campo de conforto, que é medir o que eu consigo entregar. Então, aí cai na armadilha que você falou, da gente ficar com um monte de medida. E, assim, a minha experiência, né, lá na agência é de tentar trabalhar o OKR no nível da unidade. É o meu lugarzinho, né? Mas sempre olhando para a estratégia, para tentar colar. Então, assim, é um jeitinho que a gente dá, né? Mas, assim, eu vejo que a grande diferença realmente, e nessa escadinha que você mostrou, né? Pensar num bom objetivo e pensar em como que eu vou chegar no objetivo. Acho que isso tem que ficar voltando o tempo todo para conseguir. Mas é difícil mesmo. Excelente, né? Então, assim, gente, o segredo está em entender essa discussão, viu, André? É muito boa, porque o que eu tenho percebido? Existe pouca clareza sobre a essência do propósito das organizações e do valor que elas geram, né? Qual é o valor gerado de cada organização? E sem essa reflexão, é muito difícil tangibilizar resultados, né? E impactos. Por quê? Por exemplo, se a gente está falando aí do exemplo que você deu na regulação, o ambiente regulatório é um valor, né? Confiança do ambiente regulatório, por exemplo, tanto do ponto de vista para os consumidores, usuários, como também para os investidores e empresários. Então, e dos agentes políticos também, né? Enfim, essa confiança é um fator fundamental. Como você mede a confiança, né? Então, esse é o grande desafio. Agora, é lógico, gente, a gente tem sempre duas camadas de OKR. Os estratégicos têm esse desafio maior, né? E eles são menos tangíveis, né? Por isso eles são aspiracionais, que a gente chama, né? E aí não adianta colocar uma meta para atingir 100%, porque não é por aí. É para você, é como se fosse para você jogar, né, um desafio e tentar chegar o mais próximo disso. Pode ser 1 milímetro. Mas eu costumo falar assim, é muito mais honesto e efetivo, né, e até motivador você atingir 10% de algo muito importante do que você atingir 100% de algo que não faz a menor diferença e que ninguém está nem aí para isso. Eu gosto de dar esse exemplo porque isso eu uso para mim, sabe? O que eu estou fazendo? Se eu estou medindo assim, eu estou satisfeito de ter, tipo, porque às vezes acontece na nossa equipe, a gente não atingiu 100%, e eu falo várias vezes, não é, Vanessa? Olha, o que é melhor, gente? A gente chegou aqui em 60%, em 70% de algo que a gente sabe que é muito importante. É melhor fazer 100% de algo que a gente não, né, sabe que vai dar conta. É como se você jogar naquele jogo de arco e flecha, é como se você estivesse jogando a flecha, depois você movimenta o alvo, né? Você bota o alvo. Tipo, eu sei que eu vou alcançar ali, então beleza. Ou então eu coloco o alvo onde eu vou alcançar. Não é assim que, assim, não funciona, assim, não, acaba que você não se motiva também, sabe? Você sabe que você vai fazer aquilo que você vai alcançar. Então, na verdade, os OKRs não é para isso. Eles são justamente para você realmente encontrar a conexão entre a missão e o propósito da organização com o valor gerado. E isso tem uma camada estratégica e na camada tática, claro que vai descer o nível, claro que vai ficar mais tangível, né? O que a gente tem que tentar explorar é encontrar as variáveis acionáveis de curto prazo. O que eu consigo mexer aqui mais na minha governabilidade que vai influenciar ou pode influenciar aquele resultado?
E é mais ou menos por aí. E é uma hipótese, né? Acho que alguém falou no chat aqui, acho que foi até a Valéria, né? Falou, são hipóteses, né, gente? Eu tenho uma premissa de que eu mexer nisso vai influenciar nisso aqui. Pode ser que não influencie, mas eu vou aprender, né? E aí a gente vai entendendo a dinâmica aí dos OKRs, gente. Então, nossa, foi muito bom o nosso bate-papo de hoje. Agradeço aí muito a presença de vocês. Eu queria aproveitar, então, deixar aqui o convite. Como a Vanessa falou, né? Nossos encontros aí são sempre a cada 2 meses, mas o próximo seria agora em dezembro, seria em outubro. Porém, a gente tem a semana de inovação. E como esse mês atrasou um mês, né? Porque a gente acabou tendo uma dificuldade do tema e dos voluntários, mas conseguimos cumprir a meta sugerida pela comunidade do tema desafio, né? Que a comunidade lançou. A gente vai deixar outubro para a semana de inovação, tá, gente? Então, quem não participou, quem não se inscreveu ainda, as inscrições estão abertas. É um evento muito legal da ENAP, promovido pela ENAP, tem vários órgãos de governo. Então, assim, é um evento que realmente vale a pena a gente participar. Então, a gente não vai ter o nosso encontro em outubro, nós vamos ter o nosso encontro em novembro, beleza? Vanessa, desfecho com Obrigada, você. Gustavo, uma apresentação excelente. Tudo aquilo que vocês também perguntaram, né, aqui, acho que faz com que a gente aprenda cada vez mais aqui, né, sobre o OKR e como a gente usar isso na prática. Então, eu ia sugerir, gente, que vocês agora que devem estar com a cabeça aí fervilhando, pensem em novos temas que a gente pode trazer aqui para o nosso Sextou com OKR, né? Coloquem lá no nosso grupo de WhatsApp para que a gente possa fazer depois uma seleção, né, dos melhores temas para trazer aqui coisas sempre interessantes aqui para o dia a dia de vocês, tá certo? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, Até bom mais, dia, boa pessoal. sexta-feira. Tchau, bom dia. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.